Queridos irmãos, nessa noite de domingo, mais uma vez nos reunimos para culto e adoração a Deus. Esse domingo é domingo de Páscoa, nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. Eu convido a cada irmão que abra sua Bíblia no texto do Evangelho de João, capítulo 20, verso 1 a 10. Evangelho de João, capítulo 20, verso 1 a 10. Nós vamos ler esse texto para a nossa meditação nessa noite. E o tema que nós vamos tratar nessa noite é Viu e Creu. Peço, irmão, que não feche a sua Bíblia, nós vamos continuar usando o mesmo capítulo depois. A palavra do Senhor nos diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. E então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, e chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Irmãos, o verso que nós vamos destacar está aqui no verso 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Vamos curvar diante do Senhor nessa noite para a oração. Incline-se diante do Senhor. Vamos orar ao nosso amado Pai. Pai amado, nós te louvamos porque mais uma vez nós estamos como igreja reunidos em nossos lares, cada um com a sua Bíblia aberta para ouvir a tua voz. Pedimos que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração nessa noite tão especial, hoje quando comemoramos a ressurreição do Senhor. Ajuda-nos a entender e a cada dia crer e vivenciar uma vida cristã, que glorifique e exalte o teu nome. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, comemoramos hoje então, domingo de Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus. Quando abrimos os 4 evangelhos, vemos que todos relatam a ressurreição de Jesus. Quando lemos o relato do discípulo amado, João, percebemos alguns detalhes que outros não falam. Eu quero destacar a expressão no versículo 8: entrou também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Nesses dias onde a incredulidade toma conta das pessoas, precisamos de pessoas que creem. Observe que nós estamos vivendo nesse período de pandemia, onde a incredulidade tem aumentado, onde as pessoas estão desnorteadas e precisando de se apegar a algo. Mas nessa noite eu queria conversar com você a respeito desse assunto. Viu e creu. Eu pergunto, será que o que levou João e os discípulos a crer na ressurreição? O primeiro fato foi o túmulo vazio. Eles chegaram e a pedra já estava removida. E eles não encontraram o corpo de Jesus ali. E Maria até diz que tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram, no verso 2. Saiu Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Eles foram lá e não viram o corpo de Jesus. Viram os lençóis, viram também ali o lenço que estava em sua cabeça, que estava envolto, mas o corpo de Jesus não estava ali. Então, o primeiro fato que leva os discípulos que foram ao sepulcro a crer na ressurreição é o túmulo vazio. O segundo fato é que os lençóis e os lenços que foram deixados no túmulo, ambos envolveram o corpo de Jesus no sepultamento. Foram os fatos e os acontecimentos reais que levaram os discípulos a crer na ressurreição. Então, observe, primeiro é o túmulo vazio. Segundo, eles estão ali diante daquele lençol e lenço que envolviam o
corpo e a cabeça de Jesus. E o terceiro fato está registrado aqui no capítulo 20, versos 19 e 20. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Dizendo isso, lhes mostrou a mão e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Observe que Jesus agora, no primeiro dia da semana, se coloca no meio deles. As portas estavam trancadas. Mas o Senhor Jesus está agora no meio deles e diz: Paz seja convosco. Eles veem Jesus. Os discípulos que estão reunidos ali, eles veem Jesus. Jesus se mostra a eles. Observe que ali Jesus faz algo interessante. Ele mostra a mão e o lado para que os discípulos saibam que é ele mesmo. Então, temos aqui três fatos já que levam os discípulos a crer na ressurreição. O primeiro fato é o túmulo vazio. Segundo, os lençóis e o lenço que foram tirados da cabeça de Jesus e do corpo de Jesus, que ficaram no sepulcro. Ele não estava no sepulcro, mas aqueles lençóis e o lenço estava ali. E a terceira coisa, agora Jesus se mostra a eles. Jesus se faz presente junto dos discípulos. Mas é algo interessante que quando Jesus se faz presente entre os discípulos, Tomé não estava ali. E há muitas pessoas hoje em dia, como Tomé, que precisam ver para crer. No verso 24 diz: Tomé não estava com eles quando Jesus veio. Tomé disse: se eu não vir nas mãos os sinais dos cravos, e ali não puser o meu dedo, não puser a minha mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Observe que nós encontramos pessoas com a mesma determinação de Tomé. Pessoas que ainda hoje não creem na ressurreição. Que eles querem ver Jesus, querem tocar em Jesus, querem ver onde estão as marcas e o lado onde foi furado pelos soldados. Mas Jesus, então, é paciente, irmãos. Ele, mais uma vez, o texto lá no verso 26 diz: passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Jesus se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Observe que agora que Jesus volta a estar com os discípulos. E mais uma vez Jesus diz: paz seja convosco. A presença de Jesus agora é notória e Tomé então está agora junto. E Jesus se dirige a Tomé e diz: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também e tira e põe no meu lado. Jesus dá a oportunidade de Tomé ver os sinais e colocar a mão. E ao agir dessa maneira, Tomé tem essa reação: Senhor meu e Deus meu. Observe que agora Tomé também crê. Tomé também adora Jesus. Observe que é muito importante que nós, ao observarmos o relato de João, percebemos que Jesus se faz presente no meio dos discípulos. Em uma ocasião e na segunda ocasião, Tomé está com eles. Então observe que nós temos fatos, acontecimentos, verdades, onde os seus discípulos puderam firmar a sua crença naquilo que eles viram e presenciaram, os fatos e a presença de Jesus falando com eles. Então hoje eu queria concluir esse momento de meditação perguntando: será que todos nós temos a oportunidade de ver para crer? Jesus usa essa expressão no verso 29. Bem-aventurados que não viram e creram. Os discípulos viram o túmulo vazio. Os discípulos viram o lençol e o lenço que envolvia o corpo de Jesus, que ficou ali do lado. Jesus não estava no sepulcro, ele havia saído do sepulcro. As mulheres viram Jesus fora do sepulcro. E os discípulos viram Jesus pessoalmente, ele conversou com eles. E, posteriormente, Tomé também. Em outra ocasião, 8 dias depois, Tomé está presente. E Tomé agora tem a oportunidade não só de ouvir Jesus, mas Jesus convida ele para ver os sinais na mão e tocar no seu lado.
Que o Senhor nos ajude hoje, irmãos, a termos essa atitude de crer no Senhor Jesus, de acreditar na ressurreição, de experimentar os benefícios da ressurreição. O primeiro benefício é a paz que o Senhor concede aos seus discípulos. Segundo é a presença do Senhor Jesus. E terceiro, nós temos então uma vida eterna agora com o corpo ressurreto que ele tem. Paulo fala que um dia nós seremos transformados, nosso corpo mortal será transformado e nós estaremos para sempre com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a crer na ressurreição e a também publicar essas verdades àqueles que ainda não creem, e nós possamos ser chamados pelo próprio Cristo. Bem-aventurado porque vocês não viram, mas creram. Os seus discípulos viram e creram, mas nós podemos crer sem ver. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe. Vamos orar nesse instante, inclinando a nossa cabeça para concluir esse momento de meditação. Oremos, Pai amado, mais uma vez nessa noite estamos inclinados diante do Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo aquilo que nós não temos condição de fazer, mas o Senhor fez. O Senhor ressuscitou. E o Senhor também irá nos ressuscitar no último dia. Nosso corpo estará também transformado como o seu corpo é. E gozaremos de uma vida eterna com o Senhor. Abençoa o teu povo. Nesse dia tão feliz, que nessa noite, quando comemoramos, a Páscoa, que o Senhor esteja nos abençoando, nos fazendo ver a grandeza que é a tua ressurreição, a grandeza que o Senhor é. Tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.